Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai continuar o nosso projeto aqui do Itaú. Hoje a gente vai fazer a nossa página de login, né? Até então a gente só criou o arquivo aqui, colocou um H1 só e chamou ela no arquivo de rotas, né? Ó. A gente tem aqui o sign-in page, mas hoje eu estou rodando o projeto aqui já. Ó. Hoje a gente só tem essa página aqui ó, do sign-in page, que tá tudo em branco, só tem um H1. Então vamos começar a desenvolver ela já. A ideia vai ser o quê? A gente, se você bem lembra, na primeira aula da apresentação do projeto, a gente tinha duas colunas. A primeira coluna era uma imagem ilustrativa ali, e a segunda coluna era o formulário em si, para preencher o e-mail, senha e fazer login no portal, né? Para conseguir acessar. No mobile vai ser diferente. No mobile a gente vai ter só o formulário, porque no mobile não cabe a imagem. Né? Se a gente tentar colocar a imagem em cima e o formulário embaixo, dá para a gente fazer. Mas vai ficar esquisito uma imagem solta ali sem nada, né? Não vai fazer muito sentido no mobile essa imagem ilustrativa. Então, a gente vai deixar duas colunas para desktop e uma coluna para mobile. Então, seguindo aqui, ó, a primeira coisa que, inclusive, vou deixar isso aqui como uma section. E aqui eu vou colocar já um grid, ó. E para LG, que no caso é de 1024 para cima, vai ter um grid calls 2. Já vou fazendo um responsivo aqui já. Ó. Vou fazendo isso aqui, beleza? E aí, se eu pintar o fundo aqui, ó, deixa eu fazer um exemplo. Se eu pintar o fundo aqui e for ver lá na minha página já, olha o que acontece. Tá aqui, ó, sign page, né? E ele não tá mostrando as duas colunas, por quê? Porque não tem outro conteúdo. Deixa eu colocar outro aqui, ó. Olha lá, ó. Conteúdo 1, 2 aqui e aqui é o conteúdo 1. Beleza. E aí, tranquilo, né? Se eu for vindo aqui, ó, beleza, cai um aqui pro outro, ó, e a gente vai só esconder um no mobile, beleza? Que é a imagem. Mas aí você vê que a altura, ela não tá pegando toda a altura, e a gente precisa. Aí você vai pensar, não, vamos colocar aqui, ó, um min h-screen. Um min h-screen. Para ele pegar tudo, né? No mínimo ele tem que pegar toda a altura da view height, né? Então a gente poderia pensar, funciona? Funciona. Mas se você for ver no mobile, quando você faz o deploy lá e você for acessar, né, no celular, você vai ver que ele pode ter um scroll. E de fato ele não parece pegar toda a altura. Por quê? Porque esse minha screen ele não calcula essas barras que tem no mobile, né? Quando você acessa o mobile, eu não tenho aqui a extensão para. Tem uma extensão para a gente ver como que fica o celular. Mas quando você tem um mobile aqui, né? Você tem umas barras de navegação. Essa barra de navegação fica no mobile, você tem no celular aquele botão de voltar e etc. Você tem algumas coisas, né? E aí, por padrão, o browser não calcula aquilo lá. Esse H-Screen, ele não tá entendendo isso aí, né? Agora, quando você vai usar esse outro que a gente vai colocar aqui, ó, que é o DVH, ele sim calcula essas barras. E aí ele vai descontar todas essas coisas aqui e vai deixar 100% do que é para visualizar aqui, ó, do conteúdo, né? Então, imagine que o H-Screen no mobile, ele não calcula esse espaço aqui em cima, nem essa barra de tarefas aqui, ó. Então, aí eu ia ter um scroll cobrindo isso aqui. Então, imagine que aqui tem 60 pixels e aqui em cima tem 140. Ele ia somar isso aqui e ia dar um scroll, né? Então, o DVH ele já vai compensar esses caras aqui, né? Ele vai tirar eles e aí o resto do espaço ele compensa ali para ficar compacto ali na sua visualização. Então, essa mudança que tem aqui. Eu vou tirar essa cor, que isso aqui era só pra gente ver mesmo pintado ali no fundo. Legal. A gente tem as duas colunas. E a primeira coluna aqui, eu vou até tirar esse H1, eu vou colocar uma imagem. A única coisa que a gente vai ter nessa coluna é a imagem mesmo. Dentro do SRC, eu vou colocar o quê? Eu vou puxar aquela variável images, né, que a gente guardou as nossas imagens, e eu vou colocar aqui, ó, background login. Pro texto alternativo, eu vou colocar só imagem ilustrativa mesmo. Ilustrativa. Beleza, se eu for olhar lá na nossa página, a gente já tem a imagem aqui, ó, ocupando. E tá vendo que ele tá ocupando todo o espaço, né? Porque ele tá pegando o tamanho real da imagem. Mas aí a gente vai colocar um class name aqui e vai falar o seguinte, ó. Ela vai ser hidden por padrão. Por quê? Por que hidden por padrão? Porque a gente tá seguindo o Tailwind e o Tailwind ele se baseia nisso, né? De você usar primeiro as classes no conceito mobile first, né? Primeiro você usa as classes que vai ser para o mobile, depois você vai crescendo aí para o desktop. Então a gente já sabe que no mobile, quando eu vim para cá, ó, não vai ter duas colunas assim. Eu sei que no mobile isso aqui ó, vai estar escondido, né? Que esse hidden é o display none. Então, ó, eu já vou deixar isso aqui. Como eu sei que para LG é duas colunas, então eu vou falar aqui que para LG o meu conteúdo vai ser block. Agora vai começar a aparecer. Então já faz sentido que aqui, ó, vamos colocar aqui, esse aqui vai ser o conteúdo principal de fato, e vamos colocar que aqui é o formulário. Formulário.
Basicamente aqui é o formulário. Então o formulário apresenta no mobile, porque não tem sentido apresentar a imagem. Quando ele estiver no 1024 para cima, aí ele mostra o formulário de um lado e a imagem do outro. Então tudo certo. Beleza, vamos colocar agora, ajustar essa imagem aqui também. Aqui a gente já fez o responsivo dessa imagem. E aí eu vou colocar aqui, ó, que a altura da imagem vai ser um DVH também, só para acompanhar ali a altura, né? Ó, beleza, ó, acompanhou, agora não tem scroll mais, só que ele não está ocupando todo o espaço ali. Então o que, que eu vou falar? Pega um WFull aí, ó, pega um WFull, ele faz o que? Ele pega todo o espaço ali disponível, só que a imagem fica meio esticada, né? E para isso a gente usa esse Object Cover. E aí ele vai se ajustar no espaço que ele tem, né? Então ele não vai começar a contar todo o espaço ali da imagem. Como uma imagem ilustrativa, não tem problema a gente deixar assim. Beleza. Fizemos isso, já ajustamos esse primeiro lado. No segundo lado aqui, o que, que a gente vai fazer? Já vamos colocar uma imagem que vai ser a nossa logo. Então vou colocar aqui, ó, images, vou puxar também, ponto, logo Itaú. Beleza. Vou escrever aqui um texto alternativo Itaú mesmo. Legal. E a gente vai ver que a logo tá ali, ó. Legal. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um class name aqui, que vai ser 14, né? Vai ser 56 pixels ali de largura. E ele acaba ajustando a altura quando você coloca a largura numa imagem. Beleza. Vou colocar também um MX alto, para ele simplesmente deixar pra gente ali no centro, né? Do espaço dele. Legal. E aí também eu vou colocar que no MD, né? Para MD. E aqui, ó, dois pontos MX0. O que, que eu estou fazendo? Aqui. A gente vai entender por quê. No mobile, você vai ver que no mobile, qual é a ideia? No desktop eu quero deixar a logo por aqui, ó. Eu quero deixar ela aqui em cima mesmo e tal, bonitinho. Eu quero deixar no canto, não no meio. Mas no mobile, eu quero deixar ela no meio, né? A gente vai ver isso aqui, como que você vai entender, ó. Porque no main a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar um flex, né? E pensa só. Aqui eu vou ter a minha imagem, e aqui eu vou ter uma div, ó, com o meu form, né? Com o meu formulário aqui, ó, que eu vou escrever formulário. É isso aqui que a gente vai ter, no final das contas. E aí o que acontece? É isso que eu vou ter, só que se eu colocar desse jeito aqui vai ficar meio esquisito. Então a gente vai colocar um flex aqui e vai colocar um flex call. É isso que a gente vai fazer, ó, flex call. Vai deixar ele em coluna, né? Porque o flex ele faz deixar em linha, né? Um do lado do outro. E a gente coloca um flex call. Por quê? Só pra gente conseguir usar isso aqui, ó. Justify center. E beleza. E aí a gente vai fazer o que também? Colocar um gap 10. Beleza, então ele já justificou no centro aqui bonitinho pra gente. Ele já fez isso. Aí a gente vai colocar depois disso aqui, a gente vai colocar também um P6. Um P6, ó. E ele já vai dar um padding pra gente. E aí, legal. É isso que a gente praticamente precisa, porque no mobile vai estar mais certo. A gente vai ter aqui a logo do Itaú e o formulário. Como vai ter os campos aqui, a gente vai ter a logo do Itaú, ela vai subir aqui para cima. Então tudo certo. E aí no desktop, eu não quero que isso aqui esteja no centro. Eu quero que isso aqui esteja um pouco diferente. Então, só que o que eu vou fazer? Parece que está tudo ocupando o mesmo espaço, né? Mas não é isso, ó. Esse aqui pode deixar assim. O que eu vou falar nessa div aqui, ó, vai ser o seguinte. Eu vou falar só que ela é um flex, né? E aqui para MD, eu vou colocar aqui assim, ó, flex zoom. Flex zoom, beleza? Vou colocar aqui também um item center e um justify center. E aí você vai ver, ó, que ele já posicionou. É isso que eu quero fazer. Ó. Eu quero que a logo fique nesse canto e o formulário vai ficar nesse espaço aqui, né? E no mobile, o que vai acontecer é que ele vai ficar normal aqui, ou seja, esse flex zoom que eu coloquei significa que ele vai pegar todo o espaço. Se eu pintar isso aqui, ó, só pra gente ver, é legal sempre pintar para você ver o que ele tá ocupando. Tá vendo que o flex zoom ele tá ocupando todo esse espaço aqui, ó. Ou seja, todo o espaço disponível. Aqui tem um gap, que a gente colocou o gap de 10, e ele pega todo o restante do espaço. No mobile, ele não pega todo o espaço, né? Ó, porque eu coloquei o flex zoom só para MD. Se eu colocasse assim, ó, a logo ia lá para cima, né? Então, eu poderia fazer isso também, né? Poderia falar que a logo vai fazer. A gente pode até testar depois, tirar esse flex zoom aqui para ver como que fica. Mas por enquanto vamos deixar assim, ó. Vamos deixar para MD só, que é ela que vai ocupar todo esse espaço aqui. E aí já vai fazer esse comportamento que a gente quer de... Opa! Já vai fazer esse comportamento que a gente quer de colocar o formulário aqui e deixar o conteúdo lá em cima, né? E aqui eu coloquei MD porque eu não coloquei LG. Porque de acordo com, para mim, o MD 768 para cima, eu já achei legal fazer isso aqui.
porque ele já dá para ir se adaptando ao layout de desktop, né? Então algumas coisas eu já vou ajustando. E aqui também não vai ser diferente, ó. Aqui é Justify Center, né? Mas para AMD vai ser Justify Start, ó. AMD Justify Start. Justify Start. Na prática meio que não muda, porque eu tenho o Flex Zoom que faz tudo ali, ocupar todo o espaço e a logo acaba ficando em cima, né? Mas é só para a gente continuar tendo esse valor aí. É gap 10 no mobile, mas para AMD vai ser um gap 4, caso ocupe todo o espaço. E aqui o P6 também é mobile, porque para AMD, MD para cima vai ser sim o P10, aqui ó. Então tudo certo, porque aí dá um pad melhor. E no mobile fica tudo certo aqui, ó. A gente vai construir, a gente vai o formulário, né, tudo certinho, e a gente vai ver como que vai ficar bacana isso aqui. O formulário, eu não vou criar ele aqui como aqui dentro mesmo. Eu vou criar o quê? Vou criar um arquivo aqui chamado, por exemplo, sign in form. É esse nome que eu vou colocar aqui. Tá escrito certo, isso, legal. E aí eu vou criar ele separado aqui. Porque como é o formulário, eu quero deixar ele separado da minha aplicação, né? Não quero colocar tudo junto, ó. Sign in form. Legal. Eu vou colocar um return aqui. Beleza. E eu vou colocar o formulário, né, em si, né, mesmo. Formulário em si aqui, com, por exemplo, um H1 aqui, formulário. Só pra gente ter. Formulário, vou simplesmente pegar esse sign in form aqui e chamar ele aqui, ó. Beleza. Legal. E aí, por que eu deixei essa div aqui, né? Essa div não poderia estar aqui, eu poderia colocar talvez no próprio formulário, o estilo e tal. Por que eu quis criar essa div? Aqui é mais por questão de estrutura, né? Porque, como eu tô fazendo flex call aqui, tô medindo a altura e tal, e como esse flex zoom é para pegar todo esse espaço daqui, eu achei melhor deixar aqui essa div por fora, só para conseguir entender que aqui tem um flex call, alguns estilos, e esse flex zoom aqui, ele se alinha muito bem com isso aqui, né? Com o resto do conteúdo. Então eu deixei aqui só para ficar mais fácil de quando bater o olho nessa div conseguir já entender o resto do fluxo aqui, né? Nas outras classes. Mas questão de leitura mesmo que eu achei melhor deixar assim. Então beleza, ó, deixamos o sign in form aqui, tudo certo. O que a gente vai fazer? Nesse formulário a gente vai usar o React Hook Form e a gente vai usar o Zod também, que eu acho inclusive que ele não está baixado, ó, deixa eu ver. Ó, não tem aqui React Hook Form nas dependências, nem o Zod. Então o que a gente já vai fazer? Vamos baixar eles aqui, ó. Para baixar é o Zod, ó, npm Zod. Eu vou colocar um espaço aqui, já vou colocar também, ó, React Hook Form. Então tem o Zod e o React Hook Form. Legal. Agora tem um outro pacote que a gente precisa baixar para fazer essa junção, né, do React Hook Form junto com o Zod, que vai ser o que? O @hookform barra resolvers. Vai ser isso aqui, ó. A gente pode clicar aqui para baixar e ele já vai fazer isso aí para a gente, beleza? Já vou voltar a rodar a aplicação de novo, né? Deixar ela rodando aí. Legal. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui chamada validations. Eu gosto de criar as validações aqui. E aqui eu vou escrever, por exemplo, vou criar um arquivo chamado schema types.ts e também vou criar um arquivo aqui sign in schema. Opa, sign in schema.ts. Beleza. Aqui eu vou de fato colocar a minha validação. Eu quero já deixar separado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um export const. Vou colocar aqui, ó, sign in schema igual a Zod. Ele não vai aparecer aqui, mas eu vou importar. Ó, from Zod. Aqui, eu vou fazer essa importação, que às vezes ele não aparece de cara, né? Z.object, é isso que a gente vai colocar, ó, abre parênteses e abre chaves aqui. Aqui dentro a gente vai colocar o que o nosso sign-in vai ter. A gente vai ter um e-mail e senha. Então eu vou colocar aqui, ó, um e-mail, dois pontos, z.email. O próprio Zod já tem uma validação ali, que ele já validou o e-mail já. E aí, se caso o e-mail não for certo, o usuário preencheu um e-mail errado, eu vou colocar assim, ó, e-mail, e-mail inválido. Legal, eu gosto de colocar ponto final depois do erro, assim. É bacana, esse é o primeiro campo que a gente vai ter no nosso formulário. E o segundo é o password, né? Ó, vou ter aqui o password. E aqui eu vou colocar um z.string, né? Ó, vou colocar também um ponto .trim, só para garantir que ele vai tirar todos os espaços que o usuário colocar, tanto no final quanto no começo da string, para ele não tentar cadastrar uma senha vazia, né?
Já vou colocar essa validação também. E aí eu vou colocar aqui um mínimo de 1, com uma mensagem aqui, ó. Com uma mensagem, por exemplo, ó, senha, por exemplo, inválida. Pode ser preencha a senha, você pode colocar o que você achar melhor aí. Mas por que eu coloquei o mínimo de 1? Só para dizer que ela é obrigatória, né? Porque o z.string.trim e tal, se você não coloca um mínimo nem nada, ela vai achar que é opcional, né? Ela vai achar que pode ser vazia. Então, porque como é uma string, pode ser uma string vazia. Então eu estou falando que é o mínimo de 1 só para garantir que ele vai preencher alguma coisa ali na senha para conseguir fazer login, né? Então, legal, ó. Fizemos isso aqui. E aí, por que eu criei esse arquivo schema types? Eu gosto também de vir aqui só para exportar a tipagem disso aqui, né? Você pode exportar aqui também. Você pode colocar aqui assim, export type, export type, pode colocar aqui, ó, sign-in schema. Vou colocar assim, sign-in schema type igual a z.infer. E aqui você coloca ó, o sign-in schema. Sign-in schema. Né? E aí você colocar aqui, ó, type of, né? Ó, beleza? Isso aqui que a gente faz é justamente, ó, a gente está fazendo uma validação com o Zod aqui. Esse z.infer, pegar o type of disso aqui, o Zod ele está inferindo a tipagem disso aqui. Ó. Então, quando você passa o mouse, você vê que o e-mail é uma string, o password é uma string também, até porque o e-mail, né, é uma string. Então, tudo certo, né? Ele devolve aqui os valores pra gente, os odd e-mail e tudo mais. Então, ele já infere essa tipagem pra gente. Se a gente tivesse uma validação aqui falando que é um número e tal, ele ia devolver o campo como password, como number, né? Então, melhor dizendo. Então, ele já tem essa exportação aqui, ó. Eu posso exportar por aqui, mas em alguns projetos eu gosto de fazer assim também, né? Dependendo do projeto, eu gosto de exportar ele num arquivo separado. Eu gosto de deixar as minhas exportações da tipagem em um arquivo. Tem gente que não gosta porque é criar mais arquivos e tal, mas eu gosto de deixar assim, né? Todas as inferências de tipo aqui. Beleza. Fiz isso aqui, bacana. Por que eu gosto de fazer isso, inclusive, tá? Só para dizer aqui. Porque existem validações aqui, por exemplo, que eu quero colocar aqui nesse cara, nesse export aqui, eu talvez vou exportar mais, eu vou exportar um type que ele tem mais coisas. Ele tem sign-in schema, ele tem talvez o sign-up, alguma coisa, só que eu quero colocar tudo dentro de uma tipagem só. E aí o que eu faço? Se eu chamo dentro do arquivo, dentro desse arquivo eu começo a chamar outras coisas que não pertencem a esse arquivo. Então por isso que eu gosto de colocar separado. Mas é coisa minha, né? Não precisa se atentar a isso. Você pode deixar essa linha nesse arquivo novo ou nesse daqui também e não tem problema algum. Beleza, criamos a nossa validação aqui, ó, vou fechar esses arquivos. E aqui no sign-in form, a gente começa a construir nosso formulário. Ó. Então eu vou criar aqui uma variável chamada form, e eu vou chamar aqui o hook do React Hook Form, que vai ser o use form. E acho que ele não apareceu aqui para mim também, mas deixa eu colocar aqui, ó, import use form from React Hook Form. Ele não tinha aparecido ali, mas eu importo na mão mesmo. Beleza. Colocamos esse useform, se eu passar o mouse, eu vejo que aqui ó, ele tem como colocar a tipagem aqui. Ó. Ele tem como colocar uma tipagem minha. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou pegar quem? Vou pegar aquele sign-in schema type, ó, que é onde estava a nossa validação do Zod. Então aqui para o formulário, eu já estou dizendo que esse formulário vai ter um e-mail e senha, tá vendo? Né? Então o formulário inteiro já fica tipado. E aí o que eu vou fazer? Dentro desses parênteses, eu vou abrir aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é dizer para o meu formulário como que eu vou resolver ele. Né? Porque o React Hook Form ele tem as validações dele mesmo que você consegue colocar nos campos. Mas eu quero validar ele com o Zod. Então eu preciso instruir ele que ele precisa resolver esse formulário usando o Zod. E para isso a gente vai pegar aqui ó, o Zod Resolver. E também a importação não está aparecendo para mim. Eu vou importar ele aqui. Ó, import Zod Resolver from arroba hookform resolvers barra, né, barra Zod. Por que barra Zod? Porque ele tem algumas outras coisas que você pode usar. Você pode usar com Yup, com Vini e algumas coisas aqui. Então a gente vai usar o Zod, né? Legal. Esse Zod Resolver, o que ele espera como argumento? Ele espera o próprio esquema. Ele está esperando o esquema do Zod, que no caso é o sign-in esquema. Que esse sim, ó, esse é onde de fato está a validação. Então ele vai resolver com essa validação aí, mas a tipagem mesmo dos campos são essas aqui. Ó. Então fica tudo certo. O que eu vou fazer aqui também é preencher o default values. Né? É sempre importante preencher o default values só para o formulário entender, né? Você instruir o formulário como ele deve iniciar o formulário. Então o e-mail eu quero iniciar vazio. E a senha também.
Mas se você quisesse que o formulário iniciasse alguma coisa preenchido, né? Você ia colocar, por exemplo, assim, exemplo@gmail.com. Você poderia falar que vai começar isso. Toda vez que você iniciar a página lá no login, ele vai estar preenchido isso aqui por default, né? Mas eu vou deixar vazio. Beleza, criamos isso aqui, tudo certo. O que a gente precisa fazer já também é criar uma função para submitar o formulário, né? Então, quando ele submitar o formulário, ele vai pegar essa função aqui, ó. Ele vai chamar essa função quando submitar o formulário e a gente já vai deixar tudo certinho aqui. Vamos colocar assim, ó. Vamos tipar os dados, o data, sign in, schema type. É assim que a gente vai colocar assim, ou seja, os dados do meu, quando eu dar o submit, eu vou ter os dados que é o que o cara preencheu, né? O usuário preencheu aqui, que é o e-mail e o password. A gente vai fazer isso aqui, por enquanto eu vou dar só um console log nisso aqui, ó, né? E aí, tudo certo. E aí, como a gente já tem aqui a barra dashboard, né? Ó, o mais certo é a gente navegar para a barra dashboard, né? Então, o que eu vou fazer também? Já vou importar aqui também, ó, o navigate, que é do React Router DOM, chamado use navigate. Vou pegar essa variável aqui e vou falar o seguinte, ó, depois que você submitar, vamos dizer que deu tudo certo no login, né? Eu vou navegar para a barra dashboard. E aí também eu vou colocar até uma instrução aqui, ó, replace true. Replace true é o quê? Significa que você, quando você navegar para a barra dashboard, você não quer que quando o usuário clica no voltar do navegador, né, esse voltar aqui, ele volte para, vamos dizer assim, para login, vamos dizer, né? Ele não vai guardar histórico. É isso que, na verdade, a gente está falando. Ele não guarda histórico do para onde ele está indo, da onde ele saiu. Para ele só é fazer um replace, ou seja, qualquer coisa que tiver no histórico, você faz um replace dessa informação aí. Então, é legal. A gente pode deixar assim por enquanto, tudo certo. E agora vem de fato o nosso formulário, né? Então, para o nosso formulário, a gente vai fazer algumas coisas aqui, ó. Primeiro, a gente não tem, eu acredito aqui, né? Não cheguei a dar uma olhada, eu não lembro. A gente não tem aqui do ChatCN o formulário, né? O formulário que a gente vai usar. Então, a gente vai lá no ChatCN, ó. Eu já tenho ele aqui. Vou procurar aqui na documentação por form, ó. Ou posso pesquisar por aqui, ó, também, que acho que pode aparecer melhor, ó. Tem o field. Realmente ele não aparece o formulário aqui, ó, o form. Deixa eu pesquisar por aqui mesmo. Vou colocar form, vamos colocar React Hook Form aqui, só para ele mostrar. Vamos pegar aqui o comando que ele tem. Que no caso o comando, não estou achando ele aqui, mas vamos pegar de qualquer outro aqui, ó. Não tem problema nenhum, não. Ó, pode ser esse do breadcrumb aqui, ó. A gente simplesmente vem aqui no nosso código e só tira esse breadcrumb que eu copiei aqui, ó. E é esse comando aí, ó, npx chatcn @latest add form. A gente vai adicionar ele aí. E ele adiciona algumas coisas também, né? A gente tem a input aqui já tem o botão e tudo, mas ele, quando a gente baixa o formulário, ele também é capaz de baixar algumas outras coisas também, né? Como, por exemplo, a label aqui também, ó, que ele já deixou o formulário. Então, beleza. O botão ele deu até um skip, mas ele baixaria o botão se você não tivesse. Deixa eu rodar novamente aqui. E aí, beleza. Deixa ele recarregar a página aí. Tudo certo. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o formulário do ChatCN antes de tudo aqui, antes do formulário. A gente vai passar ele e vai colocar ele por volta aqui, ó. Por quê? Porque esse formulário do ChatCN, ele pede que a gente passe uma cópia do nosso formulário, que no caso é esse form aqui, ó. Então, como no form eu tenho aqui, ó, form.control, form state, várias coisas aqui, eu preciso simplesmente passar isso pro meu formulário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, ó, 3 pontinhos, form. Ele vai simplesmente espalhar todas as propriedades dentro desse formulário aqui. Então, esse formulário agora já entende que ele tem essas propriedades tudo aqui dentro dele. Legal. No formulário, a gente também vai ter a função do onSubmit, né? Quando acontecer um onSubmit, a gente não vai chamar direto essa função aqui, ó. Porque se a gente chamar ela direto, ela não tem os dados, tá vendo? O tipo data, tal, não pode ser atribuído ao tipo form, event, handler, né? Que é o tipo do próprio formulário nativo, né? Então, ele fala que ele não tem esses dados aqui que a gente está falando. Por quê? Porque esses dados ele vêm do React Hook Form, quando a gente valida. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai vir form.handleSubmit, né? A gente puxou o formulário aqui do React Hook Form e colocou o handleSubmit. Aí sim a gente vai abrir parênteses e vai passar a função que vai validar ele, que é o nosso onSubmit que a gente criou ali, ó. Agora sim. Agora, quando esse handleSubmit, o que ele vai fazer? Ele já vai passar para a gente aqui nessa função. Quando der tudo certo, ele já vai entregar para a gente os dados com o que o usuário preencheu. Então, ele já vai trazer os dados para a gente de uma forma muito mais fácil, né?
Então, o próprio Handle Submit que vai se encarregar de guardar os dados aqui, trazer os dados para a gente do que o usuário preencheu. Então, legal. Nosso formulário aqui, o que eu vou colocar aqui também, vai ser o seguinte. Eu vou tirar esse H1 aqui e eu vou começar a colocar uma div. Nessa div eu vou colocar um H1 e vou escrever assim, ó, faça login na sua conta. Faça login na sua conta. Já vou colocar aqui também um class name que vai ser text2xl. Aqui, ó, vai ser 24 pixels. E também um font bold. Opa. E também um font bold aqui. Legal. Embaixo eu vou colocar um parágrafo que eu vou colocar insira seus dados abaixo para acessar sua conta. Para acessar sua conta, beleza, já vou colocar aqui também um class name, que eu vou colocar text muted foreground aqui e um text sm, só para ser um pouco menor que o H1, né? Então ele já seria, porque seria 16 pixels, mas eu quero deixar menor ainda. Então beleza, e aí nessa div aqui eu vou colocar um flex call, vou colocar um item center, só para ele deixar ali no centro, um gap 1, só para ter uma distância, e um text center aqui, ó, e mais um MB10. Só para ele vai dar uma distância aqui, né? Ele vai dar uma margem bottom dos campos que a gente vai colocar aqui, que é o e-mail e senha, né? Então, beleza, já posso olhar minha página como ela está ficando lá, ó. Ó, faça login na sua conta e insira seus dados abaixo para acessar sua conta. Beleza. Fizemos aqui e aí, tranquilo. Agora vamos dar sequência aqui nos nossos campos, né? Então, o campo do e-mail, que é o primeiro que a gente vai colocar aqui, vai ser o seguinte. Eu já vou puxar ele do form field que é lá do ChatCN. Eu não sei se a gente vai conseguir ver ele aqui, ó. Que a gente pode colocar. Deixa eu pesquisar para ver se a gente consegue achar aqui, ó. Não aparece por esse React Hook Form, né? Mas não sei se ele vai aparecer aqui bonitinho. É porque agora o ChatCN ele atualizou e agora ele está meio que usando esses fields aqui, né? Então a referência na documentação aqui pode ser que, como ele atualizou recente, pode ser que algumas coisas não tá do jeito que a gente iria achar aqui, né? Mas, beleza, a gente vai fazer aqui, ele coloca esse controller, field label. A gente vai fazer de uma outra maneira aqui, que vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui o form field, beleza? Esse form field fecha nele mesmo, porque aqui nesse form field, a gente vai colocar o quê? A gente precisa instruir ele de algumas coisas. Ele precisa de uma propriedade control, que a gente vai passar o próprio formulário, ó, form control, e beleza. A gente vai colocar um name, ó, e aí esse name ó, já está tipado, ó. Por quê? Porque a gente tipou ele aqui, ó, sign in schema type. Então o formulário inteiro já está tipado aqui e eu consigo já deixar bonitinho o que eu quero. Eu vou configurar o e-mail e aí também vou colocar essa propriedade de render aqui, ó. Eu vou abrir parênteses e abrir chaves para desestruturar o que tem aqui dentro. E o que tem aqui dentro a gente vai ver agora. Tem algumas coisas aqui e eu vou pegar o field. O field. Beleza. Eu acho que eu só coloquei aqui no lugar errado. Que eu coloquei esse aqui. Mas é aqui que eu tenho que colocar. A iron function é aqui. Isso. Agora sim, ó, eu tenho esses três campos aqui. Eu quero pegar só esse field aqui mesmo e tudo certo. Que esse field, ele exatamente tem aqui, ó, as coisas para controlar o e-mail e senha, né? Se eu for vir aqui e fosse colocar um field, eu tenho um field ponto. Eu vou colocar aqui, ó. Poderia colocar um H1 só pra gente ver aqui, ó. H1. Ó, field, eu tenho field disable, field name, field onBlur, onChange. Eu tenho duas coisas para controlar esse campo de fato. Então, como se fosse uma input, né? Então aqui, o que a gente vai colocar? A gente vai chamar o form item, que no caso só para a gente dizer que a gente está falando de um item do formulário. Vamos puxar aqui também o form label. E aí vamos colocar aqui, ó, e-mail. E nesse form label, como a gente está usando o ChatCN, a gente precisa colocar um HTML for. Até tem aqui, mas a gente não precisa que ele já faz isso sozinho pra gente. A partir do momento que a gente coloca esse form control aqui, ó, e coloca o campo que a gente quer. No caso, eu vou usar uma input aqui do ChatCN. Aí, esse form control, ele já sabe que a label vai disparar aquele HTML for para esse form control aqui, o que está dentro dele. Então, legal, essa input que eu vou controlar. Como é um e-mail, eu vou falar que é do tipo e-mail. Vou colocar um placeholder aqui, por exemplo, digite seu e-mail. Legal. E aqui eu preciso passar uma cópia de tudo o que tem ali. Ó. Por que eu faço essa cópia? Porque eu poderia fazer assim, ó, não tem problema nenhum se eu fizesse assim. onChange
e eu fizesse field.onChange. Aí eu vou ter um blur aqui, ou ter um outro, por exemplo, aqui, que no caso tem esse field, aqui, ó, name, por exemplo, vamos colocar esse name. Vou ter que colocar o name, e aí eu ia colocar assim, ó, field.name. Eu posso fazer essas coisas, só que em vez de ficar passando propriedade a propriedade, eu vou falar para minha input assim, ó, pega tudo que tem aí. Pega tudo que tem. Se tem alguma coisa que corresponde com esse disable, name, um blur, um change e tal, você pode pegar, fica à vontade aí. E aí, essa input já tem todos os campos já espalhados dentro dela. Então, tudo certo. Beleza? Se eu olhar lá o meu projeto como que tá, ó, eu já tenho aqui, e já tem as cores até porque a gente configurou o tema, né? Então, tá mostrando um e-mail ali bonitinho. Legal, a gente fez isso aí, e a gente precisa colocar aqui também embaixo desse form control, a gente precisa colocar o form message, e ela fecha nela mesma. Esse form message é esse campo que vai exibir a nossa mensagem de erro, né? Ele tem a nossa mensagem de erro lá, quando eu clicar no botão, ele vai simplesmente aparecer a mensagem, né? E você não precisa realmente colocar ele embaixo desse form control, você coloca ele onde quiser, mas tem que estar dentro desse form item aqui, né? Então, é só isso que a gente precisa ter. Beleza. Eu vou copiar esse form field, vou até colapsar ele para a gente não confundir, ó, e eu vou colar ele aqui embaixo, que a gente vai ter a nossa senha aqui. A nossa senha vai ser um password, e ela é bem parecida, né? Ó. Só que aqui nesse form item, eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma div aqui, e colocar esse form label dentro dela, né? Por quê? Porque aqui eu vou colocar uma tag A, vou colocar só um cerquilho aqui, só para ter alguma coisa, e eu vou colocar assim, ó, esqueceu sua senha? Vou colocar isso aqui. E aí, nesse estilo, eu já vou colocar que vai ser um do lado do outro ali, ó, alinhado na horizontal, e um justify between, só para ficar cada coisa para o seu lado, né? Então, essa label já vai ficar melhor ali, ó. Tá vendo? Vai ter aqui e o texto esqueceu sua senha, né? Beleza. Nesse aqui, essa tag A, a gente já vai colocar um text SM. Vamos colocar também aqui um hover, ou seja, quando ele passar o hover, ali vai ficar underline nesse texto. E também eu já vou colocar assim, então, que esse underline também vai ter um offset de 4, que é a distância desse underline do texto, né? Então, ele não fica colado o underline, né? Ele dá um espaço ali entre as letras. Ó. Então, tudo certo. Beleza. É só isso que a gente precisa fazer aqui. E nesse label a gente precisa colocar aqui senha, né? Senha. Legal. Olha lá, senha, bonitinho. Aqui nessa input, a gente vai colocar o type password. E a gente vai colocar assim, ó, digite sua senha. Posso apagar isso aqui. E beleza. Aqui vai permanecer a mesma coisa, né? De a gente colocar esse field aqui, deixar a mensagem bonitinha também. E aí o que a gente vai fazer de diferente aqui é colocar um botão agora também, né? Agora que a gente já tem o campo, embaixo desse campo aqui, a gente vai colocar um botão. Pode pegar o do chat.cn. Vamos colocar aqui, ó, só instruir ele que é um type submit. E lembrando, se você de repente aqui dentro da tag form você tem um outro botão, imagine que em algum momento você tem um botão aqui para submeter o formulário, mas você tem outro botão aqui, ó. Você tem que tipar ele como aqui, ó, colocar um type como button. Por quê? Porque se você não tipar ele como button, o formulário ele vai entender que esse botão é para submeter o formulário também, né? Então, então você tem que realmente instruir o type dentro do formulário, falar assim, ó, é o type button, que aí realmente ele fala assim, ó, esse cara aqui não é para submeter o formulário, pode procurar o type submit, né? Porque se você não coloca nada, ele vai entender que é submeter o formulário, né? Só para dizer mesmo que se caso você tiver um outro botão aí, é importante você tipar o botão como type button, se não é ele que você quer que submite o formulário. Como esse aqui eu quero que submita, eu coloquei o type submit. E aí, beleza. Vou colocar aqui também, ó, nesse button, a propriedade size. Vou colocar esse LG aqui. E beleza. E aí, tudo certo. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o texto entrar. Vai ser só isso aí por enquanto. Ó, vou ter o texto entrar aqui. E ele não está ocupando todo o espaço, né? Então a gente já vai colocar um class name aqui, ó, coloca um wfull. Então tudo certo. E se eu apertar no entrar, ó, você percebe que a validação já dispara. E aí o Recthook Form junto com o Zod, ó, tá funcionando perfeitamente, ó. Então, tudo bonitinho. Beleza. As coisas estão coladas ainda, mas a gente vai dar um espaço ali, federal, bem legal. Bacana. Embaixo desse botão aqui, eu vou ter também um parágrafo aqui e vou escrever assim, ó. Não tenho uma conta. Não tenho uma conta. E aí eu vou colocar uma tag A aqui dentro mesmo, não tem problema. Vou colocar essa cerquilha aqui e eu vou colocar assim, ó, criar conta.
Beleza, e vou colocar um class name nesse daqui também, ó. Que eu vou colocar que ele vai ter o underline aqui e vai ter um underline offset 4. A diferença é que esse daqui, eu já estou falando para ele que ele vai ficar com o texto sempre aqui, o underline, né? Não vai ser no hover, ele vai ter sempre esse texto aí. Beleza, no parágrafo aqui eu posso colocar um text center, só para ele ficar o texto no centro, ó, e tudo certo, né? O que a gente fez aqui é tudo bonitinho, a gente só precisa colocar o quê? Os espaços, né? A gente precisa dar os espaços do nosso formulário, que a gente vai colocar ele lá em cima aqui, ó. A gente vai pegar no nosso formulário aqui, vamos colocar um class name nele aqui, e vamos colocar o seguinte estilo, que a gente vai dar um espaço para ele dar um espaço nos campos, né? Então a gente pode colocar aí, por exemplo, um flex, e ele vai deixar uma coisa do lado da outra, normal. A gente pode colocar aqui um flex call, aqui só para ele voltar para o espaço que ele tem. Vamos colocar um space y4. O space y4 para ele dar uma margem tudo, né? Você vê que já ajusta, né? E beleza. E aqui eu só vou colocar um max WSM, só para ele ter um máximo de largura, e vou colocar um W full para ele sempre pegar o máximo ali porque se eu deixar ele assim, ó, você percebe que ele fica mais reduzido. Então eu tô falando que ele vai ter um máximo de largura de 384, e aí eu vou sempre pegando um W full, ou seja, se ele cabe 384, sempre usa esse valor 384. Senão você vai sempre pegando o W full, ou seja, o espaço que ele for conseguir, né, se encaixar, contanto que não ultrapasse esse máximo aqui, ó. Então, beleza. Se for ver esse flex call aqui, nem precisa, ó, nem usa para nada isso aqui, né? Tá tudo certinho. Então, a gente fez aqui o nosso formulário, já colocamos os estilos, a validação. Se a gente for ver o mobile agora, olha lá o mobile como ficou. Então, para você ver que aquele estilo MD, ó, que ele vai acontecer aqui, ó. Quando for MD, olha lá, ó, MD aqui no caso é o 768, né, ó. Ele já fica aqui assim, a logo. A logo já pode ficar aqui, porque para mim já não fez muito sentido ele ficar no meio. Mas aí vai do que você achar melhor, né? Se você quiser que realmente ele só aconteça esses estilos quando aparecer a imagem, é só ir lá naquela parte do login onde a gente colocou esses MD aqui, ó. A gente colocou MD aqui, nesses lugares. É só você trocar eles para LG, né? E aí vai, que no caso, para seguir o mesmo layout de 1024 pixels, né? Ó. Então, eu achei que aqui já ficou melhor deixar do lado do que no meio. Então, ó, você vai ver que vai ficar bonitinho, ó. Então, tudo certo. Beleza, ó, bacana. E aqui o formulário é isso. Só que se a gente for entrar aqui, por exemplo, preencher aqui um e-mail, né? Ó, você vê que quando eu apertei no entrar, ele já foi para dashboard, né? Ó. Por quê? Porque deu certo eu fazer o nosso comportamento ali, né? Quando o usuário preencher os dados e dar o submit, ele vai dar um console, que acho que deve estar até no console aqui aparecendo, ó. Aqui, ó. E-mail e password. Então tá até aparecendo. Ele vai preencher aquilo lá e vai para barra dashboard, né? Então, quando eu clico em sair, a gente já tinha colocado lá também na dashboard, a gente colocou aqui também, ó, quando for sair, ele simplesmente ir para nossa página aqui. Então, legal. O que eu só quero colocar mais aqui, que é só uma coisa para ficar mais bonitinho, vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó, no botão. Deixa eu colocar nesse botão aqui, nosso, ó. Eu quero colocar o seguinte, eu quero colocar disable, que é deixar esse botão desabilitado quando o form.formState.isSubmitting tiver true. Por quê? No nosso formulário do React Form, a gente consegue acessar os estados do formulário, né? E aqui a gente tem várias coisas, a gente consegue pegar o estado de erro, o estado de loading, o estado se está válido os campos ou não, ou se está validando os campos, enfim. Tem várias coisas que a gente consegue pegar do formulário. E um estado que eu quero é para saber se ele está submitando o formulário, ou seja, se ele está ali executando, está tentando submitar, carregando, né? Então, é esse cara aqui que eu vou colocar. Então ele vai estar desabilitado quando estiver carregando. Por quê? Porque não faz sentido eu clicar aqui, por exemplo, no entrar, e enquanto ele está submitando, eu deixar o botão disponível. Ele vai clicar várias vezes, e se você tiver a API ali atrelado, ele vai ficar chamando a API várias vezes para tentar fazer login, né? E aí não vai ficar legal, né? Então, beleza, a gente vai colocar isso, só que aqui nesse botão entrar também eu vou fazer um seguinte, ó. Eu vou pegar esse campo e vou falar, ó, se ele for verdadeiro, você vai fazer o quê? Você vai executar esse spinner aqui, ó, que a gente não tem baixado, mas a gente vai baixar ele aqui agora. No chatcn, você pode colocar aqui, ó, chatcn add, que é um comando que a gente tinha usado, pode colocar esse spinner aqui, ó. Ele vai baixar aí esse spinner. Esse spinner é só um load, né, que ele fica girando, tá? A gente poderia colocar o próprio ícone aqui e tudo mais,
mas é bom usar o do ChatCN que ele já fica tudo estilizado bonitinho, com as cores que é do ChatCN. Se de repente esse load tiver alguma coisa a ver com o tema, com as cores do tema, ele já fica também certinho. Então, beleza, se estiver submitando, coloca esse spinner. E aí também eu vou colocar, se esse form submit for true, né, eu vou colocar o texto entrando, se não, vai ser o texto entrar. E aí eu posso excluir esse entrar que eu tinha deixado aqui embaixo. E aí, legal, se a gente for fazer isso aqui, aí vamos pensar, pô, isso aqui vai funcionar, né? Não, não vai funcionar ainda. Por quê? Porque se eu for lá agora aqui, ó, e for tentar preencher aqui os dados, ó, vamos supor, preencher esse dado aqui, coloquei aqui um entrar. Você vê que já foi já foi na hora já. Então, você vai ver e aliás, né? Vamos colocar aqui ó, uma coisa, que aquele replace true que eu coloquei, ó, o replace true que a gente colocou, é para quando for para barra dashboard não guardar a página anterior. Então, estou em login, ó. Se eu clicar no botão entrar, quando eu clicar em voltar aqui, ó, ele não volta para login. Não, ele voltou aqui para barra tickets e tal, mas ele não volta para login. Então, é só para mostrar aquele replace lá. Mas, voltando aqui, ó, você percebe que quando eu clico em entrar, ele já vai direto. Ó. Ele não faz nada esperando para acontecer aquele load. Quanto que a gente vai ver? Quando a gente faz isso, ele não aparece mesmo. Porque ele só vai aparecer quando for o onSubmit, ele tiver assíncrono, né? Quando ele estiver tentando puxar alguma coisa, puxando a API ou alguma coisa, você vai conseguir ver ele. Então, para isso, vamos simular aqui, ó. Eu vou deixar a função como async, e só isso também, se eu colocar, ó, ele não acontece nada, né? Porque justamente a função é assíncrona, mas não espera nada, né? Então, eu vou criar uma promessa aqui, ó, fake, né? Como se a gente estivesse simulando ali uma requisição de uma API, ó. Então, a gente vai colocar await, new promise, e a gente vai colocar aqui, ó, vou colocar aqui assim, resolve, e vou colocar assim, set timeout, vou colocar esse resolve aqui, e vou colocar 2 milissegundos, né? Que no caso seriam 2 segundos. O que eu estou falando aqui é o seguinte: ele vai esperar uma promessa fake, né? Ele vai esperar uma promessa para ser resolvida em 2 segundos. Então imagine que em 2 segundos ele vai estar processando a requisição e depois de 2 segundos ele deu certo e ele vai continuar o código. Então isso aí é como se estivesse, vamos dizer assim, simulando uma API aí, um request, só para a gente conseguir visualizar, né, as coisas acontecendo. Então se eu for vir agora na aplicação, eu posso preencher aqui a minha senha, ó, e quando eu clicar no entrar, ó, percebe lá, ó, desabilitado o botão, escrito entrando e acessou, né? Então você já vê que fica bonitinho, ó. Então ele já vai ficar desabilitado por quê? Porque você não vai conseguir ficar clicando nele, ó, para fazer de novo. E ele coloca aquele loading lá e aí você consegue vir aqui e deixar bonitinho, né? Então, só pra gente demonstrar. E aí fica tudo aqui no console também apresentando, né? Mas no mobile, né, também, ó, vai ficar a mesma coisa. Você pode colocar o load para frente, o load para trás, enfim vai ficar bonitinho. Ó. Então, nosso sistema aqui ele tá ficando bacana. Nem vi como que ele fica no tema Dark, ó, mas fica bem bonitinho também. Ó. E aí, legal. E aí ele acessa aí o dashboard e a gente pode agora partir para a página onde a gente vai ter o nosso dashboard, os nossos tickets aqui e começar de fato a parte legal, né? A parte de a gente criar os tickets, de deixar ali o layout bonitinho e tal. Então, para essa aula é isso, dessa página de login. E aí na próxima aula a gente começa a criar essa página aqui de tickets. Beleza?